Talvez você chegou até aqui buscando saber sobre relacionamentos ideais, como encontrar um, transformar um, salvar o seu relacionamento, um passo a passo para se relacionar melhor. Mas na vida real, relacionamentos não são fórmulas prontas ou receitas mágicas. Eles são feitos de rotina, de desafios e muitas vezes de conflitos que parecem maiores do que a gente imaginava. Relacionar-se é conviver com as diferenças, aceitar que nem tudo será perfeito e aprender a lidar com as falhas, as suas e as do outro. É acordar cansada, ter opiniões que não se alinham, dividir espaço, dividir sonhos e também dividir os momentos difíceis, aqueles que ninguém mostra nas redes sociais. Quando você encontra alguém onde realmente se encaixa, não é porque tudo é fácil ou porque não existem problemas. É porque, apesar das imperfeições, existe respeito, cuidado e escolha. Escolher estar junto, mesmo quando a vontade de desistir aparece, mesmo quando as palavras não saem da melhor maneira, mesmo quando a rotina pesa. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Dominando as Suas Emoções. Eu sou a Vivi Bantim, psicóloga e neuropsicóloga, e te convido a olhar para a sua relação sem idealizações ou promessas fáceis, mas com acolhimento e compreensão daquilo que realmente acontece na convivência diária. E este episódio é também uma celebração a um mês em que se comemora o Dia dos Namorados. Mas não com aquele olhar do marketing, das vitrines, dos presentes e das expectativas irreais. Não. A proposta aqui é muito mais verdadeira. Criar um espaço de reflexão, de conexão, de olhar para dentro e principalmente de olhar para esse espaço que é de dois. Aqui vamos falar sobre como construir relações que resistem às tempestades, que acolhem as diferenças e que fortalecem a conexão, mesmo nos momentos difíceis. Porque relacionamento não é só sobre alegria e harmonia, é também sobre aprender a lidar com os desafios, cultivar a paciência e desenvolver a empatia. E aí você pensa, me explica essa empatia, Vivi. Empatia quando você já pediu 10 vezes a mesma coisa e a pessoa continua esquecendo? Empatia quando você vai no mercado e mesmo tendo combinado, ele sempre liga perguntando o que você quer ou qual marca comprar? Como se fosse uma tarefa complicada demais? Empatia quando um quer sair para descansar e o outro quer aproveitar o dia com 1000 planos e ninguém se entende? Ou então, quando depois de um dia cansativo você só quer silêncio, mas o outro insiste em puxar a conversa. É muito mais fácil apontar esses desafios, falar das irritações, das falhas do outro. Mas é importante lembrar que você também não é o alecrim dourado. Ninguém é perfeito. Todos temos nossas manias, esquecimentos e momentos em que não agimos da melhor maneira. Mas por que a lente de aumento sempre está no outro? Porque é tão mais fácil perceber aquilo que o outro não faz do que aquilo que eu também deixo de fazer. Talvez porque olhar para fora seja mais confortável do que encarar nossos próprios ruídos. Porque é mais fácil dizer, ele não me escuta, do que se perguntar, eu realmente tenho escutado? É mais simples reclamar que o outro não acerta o jeito de cuidar de você do que refletir se você tem deixado claro como gosta de ser cuidada. Ou até mesmo se tem cuidado de si. Percebe? Relacionamento não é palco de acusação, é espelho. E nem sempre é confortável se ver refletido nele. Porque enquanto você aponta quanto o outro é impaciente, talvez nem perceba o quanto também está impaciente.
Enquanto repete que o outro não demonstra interesse, talvez tenha deixado de demonstrar também. Isso não significa ignorar as atitudes do outro nem romantizar relações que ferem, mas sim entender que, se existe uma dinâmica que te incomoda, vale se perguntar qual parte dela também te pertence. E isso não é sobre culpa, é sobre responsabilidade afetiva. É sair da postura de quem espera que o outro mude para entrar no lugar de quem entende que toda relação é uma construção a dois. E que se eu mudo um movimento, todo o ritmo entre nós começa inevitavelmente a se reorganizar. No fim, a tal empatia começa exatamente aqui, quando antes de exigir que o outro te veja, você se dispõe a se enxergar também. Outro dia, um internauta me escreveu assim: Vivi, estou tão cansada de todos os dias serem iguais. Será que uma relação se resume a pensar no que você sabe que não vai ser feito, mas ainda com aquela esperança de ser surpreendida? Mas todos os dias acabam sendo iguais? As batalhas diárias são iguais. E fico com a sensação de que só olho para o que não está bom. Chego em casa e vejo a pia cheia de louça, o lixo sem jogar fora, copos por toda a casa. E ele simplesmente age como se tudo fosse invisível. Aí eu fico me perguntando: ele não viu? Não percebe? Ou está esperando eu fazer? Olha, essa não é uma fala isolada. É quase um coro silencioso de tantas mulheres que se sentem assim, sobrecarregadas, exaustas, esgotadas, não só fisicamente, mas emocionalmente. Porque não é só sobre a pia, sobre o lixo ou sobre os copos. É sobre a sensação de que o cuidado pesa mais de um lado do que do outro. E aí vem aquela sensação amarga de sobrecarga, de estar sempre cuidando de tudo, de ser a gestora da casa, da vida, da rotina dos filhos quando os tem, das datas, dos detalhes, enquanto o outro muitas vezes parece só ajudar. Só que olha a virada aqui. Enquanto você enxerga isso com muita clareza, talvez ele não veja do mesmo jeito. Não porque não se importe. Às vezes, sim, pode ser negligência, mas muitas vezes é porque cada um cresceu com referências diferentes sobre o que é cuidado, sobre o que é colaboração, sobre o que significa estar junto na prática. Em atendimentos com casais, quando trazem essas demandas, o outro lado sempre responde: Mas eu sempre faço, só que nunca está bom. Não é no tempo que ela pede, então parece que nem faz diferença. Ou parece que tudo o que eu faço, ela não percebe. Ou eu nunca sei o que ela quer que eu faça primeiro ou se ela quer que eu pergunte. Percebe? É ruído de comunicação dos dois lados. E isso não se resolve esperando que o outro mude sozinho. Isso se constrói no diálogo, no ajuste fino, na empatia que começa de dentro para fora. No fim, a pergunta não é só por que ele não vê, mas também será que eu tenho conseguido me fazer ver, me fazer escutar? Será que a gente tem de fato se encontrado de verdade nessa relação, para além das tarefas, dos boletos e das frustrações? E é sobre isso que vamos continuar conversando por aqui, porque relacionamento saudável não nasce pronto, se constrói todos os dias. O problema é que muitas vezes comunicamos assim: Você nunca faz nada, ou ninguém aqui se importa, tudo sobra para mim. E aí, o que era para ser uma conversa vira um campo de defesa e ataque. E eu te pergunto, desse jeito, quem escuta de verdade? Por isso a empatia, na prática, é entender que o outro não lê pensamentos, assim como você também não lê.
e que aprender a se comunicar, mesmo sobre aquilo que parece óbvio, é um dos maiores atos de amor e maturidade em qualquer relação. E aqui quero trazer um ponto importante. O que é o óbvio? No fundo, o óbvio não existe. O que é óbvio para você é fruto da sua história, da sua criação, das suas referências, das suas vivências. E não necessariamente é óbvio para o outro. Para você é óbvio que não precisa pedir para tirar o lixo. Para ele, talvez seja óbvio que se ninguém falou nada é porque ainda não é urgente. E isso não é certo nem errado. É diferença de repertório, de percepção, de construção de mundo. Uma das atividades que sempre trago para casais, onde o óbvio está desalinhado, é uma tarefa simples, mas extremamente transformadora, que eu chamo de mapa do cuidado. Como funciona? Cada um, separadamente, vai responder a seguinte pergunta: o que na prática faz você se sentir cuidada, cuidado, amada, amado e apoiada, apoiado no dia a dia? Parece simples, mas prepare-se. Muitas vezes a gente nunca parou para pensar nisso de forma concreta, muito menos comunicou claramente ao outro. Então, vale tudo o que for verdadeiro para você. E aí vem respostas do tipo: quando ele faz café para mim sem eu pedir, quando ela pergunta como foi meu dia, quando ele recolhe o lixo sem que eu precise falar, quando ela deixa um bilhete mandando uma mensagem carinhosa, quando ele assume uma refeição nos dias que percebe que eu estou muito cansada, quando ela senta comigo para planejar as contas sem que eu precise insistir. Aqui não é para generalizar, não é quero que me ajude mais. Inclusive, gente, sempre trago uma desconstrução simples. Não é ajuda, viu? Você mora na casa, você também é responsável por ela, você não está ajudando. Quando lava uma louça, quando recolhe o lixo, quando cuida dos filhos, quando organiza as coisas, você está apenas exercendo seu papel dentro de um espaço que é compartilhado. Quando a gente chama de ajuda, a gente reforça sem perceber uma lógica em que a responsabilidade principal é de uma pessoa, geralmente da mulher, e que o outro está ali como um colaborador eventual. E não, relacionamento não é empresa para ter colaborador. Relacionamento é parceria, e parceria significa corresponsabilidade, significa dividir, combinar, alinhar, ajustar, e não esperar que o outro carregue o todo, enquanto você ajuda quando dá. Por isso, essa tarefa que eu trouxe não é sobre cobrar mais ajuda, mas sobre alinhar expectativas, comunicar necessidades e, principalmente, construir um senso real de cuidado mútuo, onde ambos saibam, sintam e pratiquem o que significa estar junto na prática todos os dias. Mas voltando, tudo que comunicamos precisa ser específico. Por exemplo, quando ele guarda as roupas dobradas que ficam no varal. Depois que cada um fizer sua lista, o próximo passo é trocar essas respostas. E aqui vem um ponto-chave. O que é óbvio para você pode não ser para o outro e, na maioria das vezes, não é. Quando os casais trocam esses mapas do cuidado, algo muito poderoso acontece. O amor deixa de ser suposição e vira opção concreta, vira escolha, vira prática diária. Muitos casais descobrem que estavam se esforçando sim, só que da forma errada ou melhor, de uma forma que fazia sentido para eles, mas não necessariamente para o outro. Muitos dizem: "Ah, eu achava que comprar coisas para ela era cuidado, mas ela só queria que eu perguntasse como foi o dia." "Ah, eu achava que fazer concertos na casa mostrava amor, mas para ele bastava eu sentar no sofá para ver um filme junto." E a partir disso, o combinado é: cada um escolhe 3 coisas da lista do outro que se compromete de forma consciente a colocar mais em prática nos próximos dias. Não precisa ser tudo, não é peso, é intenção real, disposição para afinar esse movimento de cuidado. E claro, depois de uns dias, vale revisar, conversar de novo, atualizar, porque a vida muda. As fases mudam, as necessidades mudam.
porque relacionamento saudável não é adivinhação, é diálogo, é construção, é afinamento constante. No fim, sabe qual é o maior presente que você pode dar para quem você ama? É mostrar todos os dias que você está disposta, disposto a aprender a amar essa pessoa do jeito que ela se sente amada. E é aí que começa o convite para uma comunicação mais clara, mais honesta e principalmente mais afetiva. Falar de forma afetiva não é passar pano nem deixar de expressar o que te incomoda. É falar sobre como aquilo te faz se sentir, sobre o impacto que tem em você, sem transformar o outro no vilão da história. É muito diferente dizer, por exemplo, você nunca faz nada nessa casa. Ao invés disso, dizer: quando eu chego e vejo a pia cheia, me sinto sobrecarregada e sozinha nessa responsabilidade. Eu preciso sentir que não sou a única cuidando disso. Percebe como muda tudo? O primeiro jeito acusa, o segundo expressa sentimento, necessidade e abre espaço para construção conjunta. E aqui eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Vulnerabilidade não é fraqueza, pelo contrário, é na vulnerabilidade quando a gente consegue dizer: eu estou cansada, isso me pesa, eu preciso de você, que nasce o espaço para verdadeira conexão. Relações não se fortalecem quando cada um fica se defendendo, se atacando, criando barreiras. Elas se fortalecem quando a gente consegue sair do lógico, do quem está certo, e entrar na lógica do o que a gente pode fazer para funcionar para os dois. Então, se tem algo que eu desejo que você leve desse episódio, é esse lembrete. Comunicação não é sobre ganhar uma discussão, é sobre construir uma ponte onde de verdade vocês possam se encontrar. E aí sim, nesse espaço dá para falar sobre cansaço, sobre divisão de tarefas, sobre sobrecarga, sobre desconexão, mas também sobre o que ainda faz sentido, sobre o amor que existe, sobre a vontade de fazer dar certo, apesar das diferenças. Se relacionar é sim trabalhoso, mas também pode ser muito bonito quando a gente entende que não é sobre esperar que o outro adivinhe, sobre carregar tudo sozinha, nem sobre vencer no argumento. É sobre escolher todos os dias, sair do campo da acusação e entrar no território da parceria. E se esse episódio fez sentido para você, te convido a refletir. Qual é um óbvio que você carrega e que talvez nunca tenha sido dito? O que de verdade você gostaria que o outro soubesse, mas nunca colocou em palavras claras? E mais, você tem escutado de fato o que o outro também tenta dizer, mesmo que de um jeito atravessado? Se quiser, pause esse episódio e leve essas perguntas com você hoje. Talvez essa seja a conversa que a sua relação está precisando, a que começa dentro antes de ir para fora. Um bom relacionamento é feito do equilíbrio entre ser você mesma e fazer espaço para outra pessoa ser ela mesma também. Não é sobre fusão ou perder sua identidade, mas sobre dois caminhos que caminham lado a lado, respeitando o tempo, o espaço e o jeito único de cada um. Se não está bom para você assim, é porque algo nesse equilíbrio se perdeu. E quando isso acontece, é sinal de que não dá mais para seguir no automático, esperando que magicamente as coisas se ajeitem sozinhas. É hora de pausar, olhar para dentro e se perguntar: o que é que hoje essa relação precisa para voltar a ser um espaço de encontro e não de desgaste? E se essa relação sempre foi de desgaste, vale a pena se questionar. Estou insistindo em construir algo onde, na prática, nunca existiu uma base segura de cuidado, respeito e parceria? Porque sim, por mais difícil que seja encarar, nem toda relação é um espaço possível de crescimento e acolhimento. E entender isso não é fracasso, pelo contrário, é um ato de autocuidado, de responsabilidade consigo mesma, de reconhecer seus próprios limites e não aceitar menos do que merece viver. Mas, se existe amor, se existe desejo genuíno de fazer dar certo, dos dois lados,
então existe caminho. Caminho que não é feito de mágica nem de fórmulas prontas, mas de escolhas conscientes, de diálogos sinceros, de disponibilidade para rever, ajustar, reconstruir. Tantas vezes quantas forem necessárias. E aqui eu te deixo uma reflexão que sempre trago nos meus atendimentos. Toda relação passa de tempos em tempos por fases de desconexão. Isso é normal. O que não pode se tornar normal é viver desconectada, o tempo todo carregando sozinha o peso do que deveria ser compartilhado. Então, olha para a sua relação hoje e se pergunta, com honestidade e coragem: eu me sinto bem sendo quem eu sou aqui? Me sinto vista, escutada, respeitada? Existe espaço para mim aqui ou eu só ocupo os espaços que sobraram? E o outro? Também tem espaço para ser quem é? Ou está apagado tentando se encaixar nas minhas expectativas? E o outro? Também tem espaço para ser quem é? Ou está apagado tentando se encaixar nas minhas expectativas? Porque relacionamento saudável não é sobre se perder no outro, nem sobre fazer o outro caber no seu molde. É sobre construir dia após dia um espaço onde ambos possam existir, crescer e se apoiar, sem que ninguém precise se anular para isso. Se essas respostas doerem, acolhe essa dor. Ela está te mostrando onde olhar, onde cuidar, onde talvez seja preciso conversar, mudar ou até encerrar ciclos que já não fazem mais sentido. E lembra, o amor começa sempre na relação que você tem com você. É esse amor que te dá clareza, força e coragem para entender o que faz bem, o que pode ser construído e o que precisa ser deixado para trás. Combinado? Encontrar um lugar onde você se encaixa é sentir-se em casa, não numa fantasia, mas na convivência verdadeira, onde é possível ser inteira com as qualidades e também com as vulnerabilidades, sem medo de ser rejeitada. No final, o relacionamento que vale a pena é aquele que é real, que aceita o caos e as imperfeições, que cresce junto com os desafios, que ri das pequenas confusões e que escolhe o amor como uma decisão diária. É nesse encontro real que você se encontra e se encaixa. Não numa ideia idealizada, mas na vida real, com todos os seus altos e baixos, suas cores, sons e bagunças. E claro, com toda a beleza que cabe dentro dela. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. E se quiser, me conta lá no Instagram, no meu perfil Vivi Bantim, como foi para você fazer o seu mapa do cuidado. Nos encontramos no próximo episódio, onde continuaremos explorando o universo das emoções. Lembre-se, você está na central de controle da sua divertida mente. Até lá!